16. Se puder dar uma diminuída aqui nesse ar-condicionado, eu agradeço, que o negócio tá congelando. A partir do verso 1, tenho-vos dito essas coisas para que vos não escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará em fazer um serviço a Deus. Isso vos farão porque não conheceram ao Pai e nem a mim. Mas tenho-vos dito isso a fim de que quando chegar aquela hora, vos lembreis de que já vos tinha dito. E eu não vos disse isso desde o princípio para estar convosco. E agora vou para aquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta para onde eu vou? Antes, porque isso vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, eu enviarei. E quando ele vier, agora ele está falando do Espírito Santo, o Consolador, quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não creem em mim, da justiça porque vou para o meu Pai e não me verei mais, e do juízo porque já o príncipe deste mundo está julgado. Eu ainda tenho muitas coisas que dizer a vocês, mas vocês não podem suportar agora. Versículo 13 ele diz: mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vos há de entregar. Você crê nisso? Eu vou ler somente até aqui. O versículo de número 7, ele fala: se eu não for, o Consolador não vem. Jesus estava deixando claro para os seus discípulos que o Espírito Santo só viria à terra depois que ele retornasse da sua missão da terra. Mas entenda, nós vamos falar aqui rapidamente, só para a gente ter um entendimento rápido, sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É a famosa Trindade. Existem algumas discussões teológicas quanto à Trindade. Alguns negam a existência da Trindade, porque realmente não existe essa palavra nas Escrituras. Não existe a palavra Trindade nas Escrituras. Mas nem por isso as Escrituras negam uma ação distinta do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa palavra existe para trazer clareza sobre essa movimentação de Deus, se movimentando como um Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. O próprio Deus do Antigo Testamento, ele tem, se você olhar a sua leitura do Antigo Testamento, você dificilmente vai ver uma ação concreta de Jesus e uma ação concreta do Espírito Santo. Você vê, mas eu diria de uma forma mais genérica. Quando, por exemplo, a Bíblia fala que Abraão recebeu 3 anjos. Um daqueles anjos representam Cristo. Dizem, e eu acredito nisso, principalmente quando no texto bíblico, principalmente no Antigo Testamento, aparece a palavra assim, o anjo do Senhor. Isso está apontando para o próprio Jesus, e algumas vezes Jesus apareceu até como general de guerra. Se você for para Josué capítulo 5, se eu não me engano,
Jesus se apresenta para Josué. Josué se prostra ali diante daquele grande general. Aquele grande general não pede para Josué se levantar, porque geralmente quando um homem se prostrava diante de um anjo, que era um anjo mesmo, o anjo pedia para aquela pessoa se levantasse. Se levanta, eu não sou digno de adoração. Toda vez que um anjo se apresentava para uma pessoa que alguém queria adorá-lo, o anjo não recebia adoração, porque o anjo entende que o único que deve ser adorado é Jesus. Então ele pedia para que a pessoa se levantasse. No caso de Josué, quando Josué se prostrou e adorou, o anjo recebeu a adoração de Josué. Então possivelmente seja Jesus. Você vê uma aparição de Jesus, você vê também uma aparição do Espírito Santo, quando o Espírito Santo encheu até o próprio Saul, um rei que no seu início teve a sua caminhada cheia de fidelidade com o Senhor, mas em poucos dias ele se desviou. Mas só que Saul foi cheio do Espírito Santo quando ele estava junto com os profetas. Então você vê, mas no tempo do Antigo Testamento, como que o Espírito Santo se manifestava? Ele vinha sobre uma pessoa, aquela pessoa profetizava, aquela pessoa dava uma palavra de Deus, e o Espírito voltava novamente, aquela pessoa não, ela voltava à sua vida normal. Não era uma manifestação frequente, diária, uma morada. Era uma manifestação momentânea. Por quê? Porque você vê no Antigo Testamento a ação mais evidente do próprio Deus. Você não vê ninguém orando ao Espírito Santo, o Espírito Santo intercedendo. Não, as pessoas quando iam adorar a Deus, eles levavam um sacrifício e dirigiam suas orações a Deus. Só você olhar no Antigo Testamento que você vai ver a ação de Deus ali. Mas só que de repente, Deus agora, ele transiciona. E a ação de Deus agora é através de uma pessoa, que se chama Jesus Cristo. A graça do Evangelho e a loucura do Evangelho é que Deus encarnou. Não estou falando de reencarnação. É diferente de Cristo ser encarnado, do próprio Deus vir à terra e se tornar um homem, completamente diferente de uma teologia, de um entendimento do Espiritismo que diz que você morre aqui e de repente você reencarna na outra pessoa 100 anos depois. Não estou falando sobre isso, amém? Isso daí não tem contexto bíblico para você dizer que você pode reencarnar, que você morre aqui, ou então que o que você está vivendo aqui, você é um espírito que viveu há 10 mil anos atrás. Você vai cantar a música do Raul Seixas, né? Eu nasci. Não é sobre isso. A palavra encarnação, dentro do Evangelho, é justamente que Deus veio em carne através de Jesus, habitou entre nós, um ser humano entre nós. Quando você entra em Mateus, Marcos, Lucas, até João, os 4 primeiros evangelhos, é a dispensação de Jesus. Ali quem está em evidência é o próprio Jesus. Mas só que Jesus deixava claro: eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Mas agora, Jesus nos seus últimos momentos com seus discípulos, João capítulo 16, as últimas instruções de Jesus aos seus discípulos, era Jesus agora dizendo para os seus discípulos: o meu tempo aqui na terra está chegando. E depois que eu falei isso, você leu, vocês ficaram até tristes, mas o meu tempo aqui na terra está chegando. O meu período aqui na terra está chegando. Eu preciso ir. Porque se eu for, em outras versões ele fala assim: o outro Consolador virá. Jesus agora, depois de todos os anos de ministério, ele estava dizendo aos seus discípulos e à igreja que em breve o Espírito Santo viria. E tudo aquilo que Deus fez no Antigo Testamento, tudo aquilo que Cristo fez na dispensação da graça, no início da graça, no Novo Testamento, agora, na era da igreja, no tempo da igreja, tudo isso aconteceria agora por meio do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não tem salvação.
Sem o Espírito Santo não tem convencimento de pecado. Sem o Espírito Santo não tem arrependimento. Se eu peco e eu não consigo me arrepender, isso é uma evidência de que eu não tenho conhecimento de que o Espírito Santo intercede por mim. Eu não consigo compreender isso. Eu não me arrependo. Você não acorda dizendo assim, vou passar para a lei de crente, porque eu sou legal. Não, é o Espírito Santo que gera dentro do seu coração um desejo profundo de arrependimento, uma convicção de pecado. O que é uma convicção de pecado? É a consciência clara de que és pecador e que precisa de arrependimento em Cristo Jesus. Preste atenção. Olha para você e fala assim, irmão, não durma, preste atenção. Daqui vai ser construtivo. A primeira aparição do Espírito Santo na Bíblia foi em Gênesis capítulo 1, verso de número 2, quando diz assim: a terra era um vazio, sem nenhum ser vivente, e estava coberta por, eu estou lendo na NTLH, e estava coberta por um mar profundo, a escuridão cobria o mar, preste atenção, e o Espírito de Deus se movia por cima das águas. Ali era o próprio Espírito de Deus agora se movendo, o Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito. Chegar de viagem. Não foram para casa descansar, não, é? A Diana quis vir, é? E o pastor está de chinelo e short. Sai daqui, irmão. Aqui não é lugar de pastor de chinelo, não. Estou brincando. Gente, ó, eu acabei de exortar a igreja para os atrasildos, mas eles estavam em Cotia, né? Ibiúna, e estavam no retiro e vieram direto para cá, tá? Eles estão perdoados? Amém, 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 amém. Você perdoa os outros atrasados também? Ou você é um atrasado? É, então eu perdoo, Jesus perdoa você. Os homens estão assim para a mulher. Culpa dela. Por que a mulher tem fama de ser atrasada, não é? Mas lá em casa não é assim, não. Lá em casa, meu irmão, 1 hora antes, a Priscila já está no elevador. Vamos. Falei, minha filha, pelo amor de Deus, em nome de Jesus. É 40 minutos antes aí, a Priscila olha para mim e fala assim, pelo jeito você vai me atrasar hoje. Eu já tenho uma mulher que é acelerada demais. E eu descobri, né, Sandro, que a avó dela era assim. A dona Creuza era desse jeito. A dona Creuza, se ela tinha um médico 7 horas da manhã, quando era 5 horas, ela já estava trocada, maquiada, cheirosa, arrumada. A Priscila, irmão, é do mesmo jeito. Mas se eu não tivesse a Priscila, sabe quem que eu seria? Um atrasildo também. É, irmão, eu sou pecador que nem você. Mas graças a Deus, porque tem uma mulher que me ajuda. Agora, se o homem é atrasildo, a mulher é atrasilda, meu Deus do céu, o que está acontecendo? 2 atrasados da vida. Tem que orar para os 2 se converter e voltar para Jesus novamente, para que não seja mais os atrasados da vida. Que coisa feia, né, irmão? Escuta, para quem gosta de viver no atraso. As pessoas vão viver coisas extraordinárias e você vai viver a mesma coisa sempre. Porque quando você desonra o ambiente, desprezando aquilo que já está acontecendo, aquela pessoa já está vivendo. E você não sabe o que aconteceu ali, por causa dos seus atrasos. Então hoje você vai se arrepender disso. Vai pedir perdão ao Espírito Santo e vai abandonar isso daí. O Espírito de Deus. Preste atenção, a Bíblia fala que na criação, em Gênesis capítulo 1, versículo 26, o próprio Deus se apresenta na criação, não sozinho. Olha o que diz. E disse Deus, e Deus disse, façamos o ser humano a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Façamos, não está no singular, está no plural. É uma evidência clara de que Deus na criação não estava só. De que quando Deus criou o homem, ele não estava só. De que quando Deus estava criando, construindo, fazendo, ele não estava sozinho. Olha o que diz também em Gênesis capítulo 11, versículo 7. Quando os homens estão construindo a Torre de Babel,
porque eles queriam tornar o nome deles célebre. Irmão, isso é um perigo tão grande. A gente está vivendo a era da celebridade, né? Todo mundo quer ser celebridade. Todo mundo quer fazer um vídeo, quer estourar para se tornar celebridade. Na Torre de Babel era do mesmo jeito. Eles estavam fazendo de tudo para se tornar celebridade. E o texto diz assim, o Senhor falando: venham, vamos descer e confundir a língua que eles falam, para que não entendam o que o outro está dizendo. O que está aparecendo aqui? Deus novamente está falando, está se comunicando na forma de trindade, coletivamente. Façamos, venham, vamos descer e vamos coletivamente confundir. O próprio texto bíblico de Gênesis capítulo 1, versículo 1, no original, quando a Bíblia fala e criou Deus, o nome Deus ali no original é Elohim, que significa seres divinos. Deus no início da criação não aparece só. Deus aparece acompanhado. Acompanhado de quem, pastor? Plenamente convicto do próprio Filho Jesus, do próprio Espírito Santo. Ele está ali presente. Os três estão junto um do outro, criando. Não existe entre eles um ponto de, como que eu posso dizer, de dúvida, onde eles batem cabeça. Não existe isso. Eles estão junto, criando. O Antigo Testamento deixa claro que a ação de Deus é a ação de Deus Pai por toda a terra. Ao passo que o próprio Deus encarnando em Jesus Cristo, no Novo Testamento, deixa claro que a ação de Jesus é também uma ação de Deus. E posterior a isso, o Espírito Santo vem. O próprio Jesus disse em João 10:30, eu e o Pai somos um. O que Jesus falava, Ele mesmo dizia, tudo que eu falo a vocês, o Pai me disse. Quando Ele envia o Espírito Santo, Ele diz assim, eu vou enviar o Espírito Santo, e tudo que o Espírito Santo falar para vocês, Ele falou de mim. Eu disse a Ele para que Ele fale aquilo. Então não tem dúvida, não tem sombra, negação alguma entre eles. O Pai, o Filho e o Espírito Santo agem de forma única nesse tempo também. Em João capítulo 16, versículo 17, que a gente acabou de ler, mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu enviarei a vocês. Uma coisa que deve ser evidente, o Espírito Santo não veio para o mundo, o Espírito Santo veio para a igreja. Jesus veio para o mundo, o Espírito Santo veio para a igreja. A Bíblia diz que o mundo não pode receber o Espírito Santo. O mundo, para receber o Espírito Santo, precisa receber Jesus. Recebendo Jesus, ele recebe o Espírito Santo. Mas a igreja não. Em Atos capítulo de número 2, a igreja recebeu o Espírito Santo. A igreja se tornou moradia do Espírito Santo. A igreja que eu digo não é as quatro paredes. Às vezes a gente canta assim, né? Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Não tem por que Jesus ficar aqui sozinho. Jesus não habita em templos. Jesus não habita em paredes, em concreto, em tijolos. Jesus, o Espírito Santo, habita em corações quebrantados. Dá um pouquinho de retorno para mim que eu estou com a voz indo embora. Abra sua Bíblia comigo. Por isso que eu falo, traz Bíblia, irmão. Abra sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 4. Efésios, capítulo 4, versículo 6, o apóstolo Paulo está ensinando a igreja dizendo assim, um só Deus e Pai de tudo. Aí ele diz assim, o qual é sobre todos, em todos, e vive por meio de todos. Preste atenção, aqui nesse texto nós vemos três tempos diferentes e três formas diferentes que Deus se manifestou na história da humanidade.
O apóstolo Paulo começa dizendo: um só Deus e Pai de tudo. Aí ele fala, primeiro, um Deus que é sobre todos. A primeira evidência de Deus, um Deus que foi sobre todos. Segunda evidência, um Deus que veio por meio de todos. E terceiro, um Deus em todos. Olha o texto. No Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha, operava a vontade de Deus e voltava para o Pai. Isso me faz entender que era o tempo em que Deus era sobre todos. Deus é todo aquele que estava disponível a Deus, Deus o usava. O Espírito Santo vinha e usava aquela pessoa. Mas agora, Paulo também está ensinando isso, que Deus é também por meio de todos. Veio o tempo da encarnação de Deus. Deus estava habitando no meio da humanidade. E isso aconteceu através de Jesus. Deus veio em carne e sentiu nossas dores. Esteve em nosso meio. Isso me faz entender que Deus também veio por meio de todos. Não só sobre todos, mas agora quando ele veio através de Jesus, ele veio por meio de todos. A terceira evidência de uma manifestação de Deus na história da humanidade se dá quando Deus está em todos. Quando ele diz, mas esse tempo passou, o tempo de Deus sobre todos, o tempo de Deus em todos, por meio de todos, passou. E Deus agora inaugura uma nova era. Essa nova era é Deus em todos. Mas todos, pastor? Gálatas capítulo 4, versículo 16 diz: porque nós somos os seus filhos. Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho, e por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O Espírito Santo está em todo o coração que reconhece que Deus é Pai e que Jesus Cristo é Senhor sobre todos. Isso é o beabá do Evangelho, irmão. Escuta, eu vou repetir novamente. O Espírito Santo foi derramado sobre o coração dos filhos de Deus. Dos filhos de Deus. Como que eu sei que eu sou filho de Deus? Daí a gente vai entrar em Romanos capítulo 8, sei lá, acho que ou no próximo culto, ou nos próximos 2, 3 cultos, nós vamos falar sobre como que eu sei que sou filho de Deus. Como que eu sei que eu tenho o Espírito Santo de Deus? Como eu sei que é o Espírito Santo falando comigo e não é a minha alma, não é o diabo? Como que eu sei disso? Daí vai ser só nos próximos capítulos. Mas escuta, o Espírito Santo habita no coração dos filhos de Deus. Mas quem é filho de Deus? Todos quanto receberam, todo quanto o confessam como Jesus. Todo aquele que confessa Jesus Cristo como Filho de Deus, como o Cristo, esse se torna filho de Deus. Escuta, Deus não tem neto, irmão. Eu vou dar um conselho para os pais. Pegue seu filho, ensine para ele sobre Jesus Cristo. Mas ele é pequenininho, ele não entende não. Entende não, irmão. Pega seu filho pequenininho e vai ensinando Jesus para ele. Quem é Jesus? Quando você perceber que ele já consegue ter um pouquinho, que o entendimento dele já está um pouco mais avançado, que ele já está naquele período onde ele consegue confessar a Jesus como o Senhor da vida dele, leve o seu filho a confessar Jesus Cristo, porque Deus não tem neto, Deus só tem filho. Pegue seu filho, fala assim: filho, você sabe quem é Jesus? Não, então eu vou te apresentar Jesus. Apresenta Jesus para ele. Depois de um tempo você vai discernir que o teu filho agora sabe quem é Jesus. Traz ele aqui no altar. Ah, mas eu apresentei meu filho. Você apresentou ele para Deus. E apresentar um filho para Deus é diferente do teu filho se apresentar diante de Deus e reconhecer Jesus como Senhor. O fato de você apresentá-lo no altar não significa que ele já é crente santificado. Você tem que agora apresentar Jesus para ele, para que ele, com a sua boca, seu entendimento e seu coração, confesse Jesus como Senhor. Porque Deus não tem neto. Ah não, eu estou na presença de Deus, meus filhos estão salvos. Não sei.
Só cabe a Deus trazer a certeza. Quem não tem o Espírito Santo de Deus, essa é forte que eu vou falar, você quer ouvir? Não, você não quer, mas eu vou falar. Quem não tem o Espírito Santo de Deus não reconhece Deus como Pai. Quem não tem o Espírito Santo não consegue ver Deus como Pai. Consegue ver Deus como Deus, mas não como Pai. Por quê? Deus você agrada como? Trazendo sacrifício. Um pai você agrada como? Se relacionando. É diferente. Você pode viver a vida inteira se relacionando com Deus, trazendo sacrifício para ser aceito. E você pode ter uma crise na sua paternidade. Talvez, eu não quero entrar nesse mérito aqui hoje. Talvez o déficit paternal que você teve, a ausência de paternidade, com certeza isso te causou também um déficit de entendimento de que Deus é Pai. Tem muitas pessoas que não conseguem chamar Deus de Pai. Tem muitas pessoas que não conseguem se relacionar como filho diante de Deus. Talvez por causa de uma rejeição que sofreu. Talvez porque foi rejeitado quando criança, adolescente, enfim, em algum momento não teve a referência paterna e não consegue em nenhum momento da sua vida entender que Deus é Pai. Mas a Bíblia fala que Deus enviou ao nosso coração o Espírito Santo, e é por meio do Espírito Santo que clamamos Abba Pai. É por meio do Espírito Santo que reconhecemos a paternidade de Deus Pai. E o dia que você entrar nesse lugar de libertação e entendimento da paternidade de Deus, você vai ver que de Gênesis a Apocalipse, a paternidade de Deus está explícita em todo momento e em toda situação. Deus não quer se relacionar comigo e com você como um Deus onde você chega, oferece um sacrifício, Ele aceita o seu sacrifício e você vai embora. No outro domingo você chega, canta para Deus novamente e vai embora. Não. Deus é amigo, Deus é Pai, Deus quer se relacionar comigo e com você, assim como um pai se relaciona com o seu filho. Mas pastor, meu pai nunca disse que me ama. Talvez seja por isso que você não consegue dizer que você ama Deus. Porque na tua cabeça não encaixa um pai dizendo a um filho e um filho dizendo ao pai: eu te amo, pai. Mas deixa eu te falar uma coisa. O relacionamento de Jesus com o pai era extremamente amoroso, cheio de paz, de amor e de harmonia. Jesus nunca se sentiu ofendido pelo pai. Em algum momento da sua vida, em um momento só, Jesus pensou que o pai estava o abandonando. Ele chegou até a dizer: por que o Senhor me desamparou? Mas você sabe qual foi a maior agonia de Jesus da cruz? Você quer saber? A maior agonia de Jesus da cruz não foi as chicotadas que ele tomou. A maior agonia de Jesus, principalmente quando ele transpirou no Getsêmani, suor de sangue, de gotas de sangue. A agonia de Jesus não era porque ele ia ter um prego na sua mão e nos seus pés. A agonia de Jesus é que ele ia experimentar por um momento o abandono do pai. Entende? Porque rejeição é a arma mais maligna que Satanás usa nesses dias. Você não tem noção como uma rejeição pode destruir a vida de uma pessoa. Mas quando tem arrependimento, quando tem cura, quando tem amor, quando tem reconciliação, você não tem noção como isso pode fazer de você uma pessoa extremamente poderosa em Deus. Jesus olhou e falou assim: pai, por que você me desamparou? Na cruz ele pensou isso, ele passou por isso. Mas por que a rejeição não veio porque Jesus, é porque Deus tinha raiva de Jesus? Porque os pecados foram, todo o pecado da humanidade foi sobre Cristo. E a Bíblia fala que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Os nossos pecados não fazem separação de Deus para conosco, não. É de nós para com Ele. O pecado não ofende a Deus, o pecado me ofende, me destrói. Mas não afeta Deus. O pecado afeta o nosso relacionamento com Deus. Você lembra quando Adão pecou?
A Bíblia fala que ele pecou e de repente ele olhou e disse: Ih, tô nu. Olhou de novo. Olhou de novo. Olhou para ela e falou: Eva, que esquisito. E ficou com vergonha. A Bíblia diz que no pôr do sol, na virada do dia, Deus estava vindo, porque eles tinham um encontro, Deus estava descendo. De repente, quando Adão percebeu que Deus estava vindo, a Bíblia fala que Adão sentiu vergonha, sentiu medo, e Adão se escondeu de Deus. Naquele momento, sabe o que o pecado tinha causado? Quebra de relacionamento. Quebra. Timidez, vergonha, medo são ações diabólicas para que você não se relacione com Deus, com a sua esposa, com o seu amigo, com o seu marido. Eu não me relaciono porque eu tenho medo de ser rejeitado. Porque eu já tentei abraçar, quando eu abracei me rejeitaram, então tenho medo, foi tudo que Adão sentiu. O pecado original no Éden veio carregado de medo, distanciamento e quebra de relacionamento. Tudo que Deus mais odiava, sei que eu posso colocar que Deus odeia alguma coisa, tudo que Deus menos queria era ter o homem distante. E tudo que o diabo conseguiu fazer foi fazer com que o homem se distanciasse do relacionamento dele com Deus Pai. Jesus veio, graças a Deus. Jesus quebrou a maldição. Aquele que era distante agora pôde ser reconciliado. Aquele que estava abandonado agora ele não precisa mais ter vergonha, porque Deus o aceita por causa de Jesus. Mas só que Jesus fala assim: isso é uma obra tão linda que eu não vou conseguir continuar ela. Eu tenho uns poucos anos aqui na terra, mas eu vou enviar outro Consolador. Ele vos guiará a toda a verdade. Ele fará você conhecer coisas mais profundas. O Espírito Santo tem poder de revelar os lugares mais profundos do coração do Pai. A revelação da paternidade de Deus Pai, ela pode transformar a minha vida e a sua vida. Mas quem pode me trazer isso? O Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa. Diga comigo, o Espírito Santo. Diga mais alto, irmão. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. Ele não é uma coisa. Tá bom, você repetiu, tá bom. O Espírito Santo não é uma força, uma energia positiva. O Espírito Santo não é um troço. Senti um troço no meu corpo aqui. Não. O Espírito Santo não é, não sei o que você chama. O Espírito Santo é uma pessoa. Mas quando eu falo que o Espírito Santo é uma pessoa, eu não estou dizendo que ele é um ser humano. Eu estou falando que ele é um ser pessoal, de relacionamento. O Espírito Santo, em João capítulo 14, versículo 17, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê. Aí eu vou te falar, igreja, você vê o Espírito Santo? É claro, como? No amor, no abraço. Dá um abraço aqui, pastor Roberto, vem aqui rapidinho. O diabo não gosta disso, ó. O Espírito Santo gosta. O Espírito Santo gosta. Como que você vê o Espírito Santo na igreja? Na comunhão, no amor, no partir do pão, no perdão. Se eu ofendi o meu pastor ou meu amigo, eu vou e peço perdão. Isso é o Espírito Santo. A evidência do Espírito Santo está quando nós permitimos ser moldado pelo Espírito de Deus. Grave na sua mente, o Espírito Santo é um presente de Deus para a sua igreja. O Espírito Santo é um presente de Deus para a sua noiva. É extremamente importante cada cristão receber o Espírito Santo e se tornar amigo, confidente do Espírito Santo. O Espírito Santo vai conseguir curar coisas do seu coração que ninguém, nenhum psicólogo, nenhum psiquiatra, nenhum remédio, nada, ninguém consegue. Mas eu te garanto, o Espírito Santo consegue curar esses lugares do seu coração. Como que eu faço, pastor? Não rejeite ele. O Espírito Santo, irmão,
tem sido a pessoa mais rejeitada em nosso meio. E volto a dizer, nos nossos atrasos, na nossa falta de compromisso, o Espírito Santo tem sido muitas das vezes a pessoa mais rejeitada em nosso meio. Como que o Espírito Santo é identificado na Bíblia? A Bíblia fala que o Espírito Santo ele é o autor das Escrituras. Em 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21, diz assim, que a palavra de Deus, a revelação de Deus não vem de iniciativa humana. Esses homens foram impulsionados pelo Espírito Santo e eles falaram da parte de Deus. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, fala assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossas vidas. Você sabe por que muitas pessoas não querem mais saber de Bíblia? Você quer saber? Porque toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para ensinar o que é verdadeiro e para me fazer perceber o que não está em ordem na nossa vida. Você quer saber por que as pessoas estão rejeitando a Bíblia? Eu vou te falar de novo, eu vou falar. Porque toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está correto e em ordem em nossa vida. Você já entendeu o porquê que muitas pessoas estão rejeitando a Bíblia? É porque a Bíblia tem o poder de mostrar para elas o que não está em ordem na vida delas. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Mas da onde vêm as Escrituras do Espírito Santo? A Bíblia garante que o Espírito Santo ele é conselheiro. Nós já lemos aqui em João capítulo 14, versículo 16: eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja convosco para sempre. O Espírito Santo está aqui, irmão. O Espírito Santo está aí. Em João 15, 26, quando porém vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, ele dará testemunho de mim. Ninguém conhece Jesus se não tiver o Espírito Santo. Ninguém. Eu não consigo me arrepender. Você está fechado para o Espírito Santo. Eu não consigo, parece que a vida cristã não tem sabor, porque o Espírito Santo é o tempero. Mas parece que eu não consigo caminhar, eu não consigo me firmar, porque você quer se firmar na sua força, não na força do Espírito Santo. A igreja precisa do Espírito Santo. A igreja não estaria até hoje se ela não tivesse o Espírito Santo. Sabe por que entra governo, sai governo, levanta reino, sai reino, joga cristão dentro disso, mata cristão, mata isso, e a igreja nunca diminui? Sabe por quê? Porque o Espírito Santo é o agente ativador da igreja. O Espírito Santo é aquele que convence o homem do pecado. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ninguém consegue chegar ao arrependimento se o Espírito Santo não o conduzir ao arrependimento. O Espírito Santo, ele é o selo do povo de Deus. Como que você sabe que ali tem uma igreja de Cristo? Porque ali tem o Espírito Santo. Como que você sabe que alguém é de Deus? Porque ali tem um selo do Espírito Santo. Pergunta para o seu irmão: qual foi a última vez que você falou com o Espírito Santo? Pergunta para o seu irmão: qual foi a última vez que você falou com o Espírito Santo? Ou quando foi? Quando você precisou de algo? Em 2 Coríntios, capítulo de número 1, versículo 22, diz assim, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Você sabe o que é um selo? É uma marca.
Você já viu quando o fazendeiro pega um ferro quente e ele sela o seu animal com a marca dele? Às vezes sei lá, a sigla do nome, alguma marca da fazenda, o nome dele, WF, Wellington Ferreira, né? Selou o seu animal. Quando alguém olha, fala assim: é do fulano, porque tem um selo dele. Ele tem dono. Quem não tem o Espírito Santo não está selado, não tem dono. Sabe quem é o dono? Você quer saber quem é dono daquele que não tem o selo do Espírito Santo? Diga assim para o seu irmão: sabe quem é o dono daquele que não tem o selo do Espírito Santo? Falei esse mesmo, que você tem até medo de falar. Em Efésios capítulo 1, versículo 13: em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo também nele crido, fostes o quê? Selado com o Espírito Santo da promessa. O selo do Espírito Santo. Quem não foi selado com o Espírito Santo, irmão, não tem a evidência de que é dele. Outra coisa de que o Espírito Santo é e que talvez muita gente não sabe, e isso eu percebo em alguns crentes aqui na igreja: o Espírito Santo, ele é um intercessor. E muitos crentes não têm noção disso, que o Espírito Santo intercede por você. Isso está em Romanos 8, 26. O Espírito Santo semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Sabe quando você está com aquele desejo intenso de cometer aquele pecado? De ver aquela pornografia, de olhar 3 vezes para aquela mulher e ficar desejando. Quando você tem a oportunidade de falar mal do seu irmão, de criticar, quando você tem a oportunidade de se orgulhar de algo que você poderia dar glória a Deus, você sabe quem está ali dizendo assim: Senhor, Deus, não deixa ele fazer isso não. Sabe quem está ali? O Espírito Santo, nas nossas fraquezas, nos assistindo em nossas fraquezas, em nossas debilidades, porque não sabemos nem como orar, nem orar como convém. A Bíblia diz assim: porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. O significado disso: o Espírito Santo intercede por nós com palavras que não podem ser ditas. O Espírito Santo, ele geme por mim e por você. Eu quero te fazer uma pergunta: qual foi a última vez que você gemeu na oração pela presença do Espírito Santo? Tem gente que não está entendendo essa mensagem. Qual foi a última vez que você gemeu na oração dizendo: Espírito Santo, eu preciso de você. Espírito Santo, me ajuda nas minhas fraquezas. Espírito Santo, me ajuda nos meus desejos, me ajuda nas minhas vontades. Espírito Santo, me ajuda a ser parecido com Jesus. Espírito Santo, me ajuda a ser amigo de Jesus. A Bíblia fala que o Espírito Santo, ele é guia. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. O Espírito Santo nos guiará em toda verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. O Espírito da verdade, ele é também revelador. O Espírito Santo revela, irmãos, o nosso coração. Ele não nos permite permanecer por muito tempo oculto. O Espírito Santo revela as intenções do nosso coração. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele guiará vocês a toda a verdade. Ele é revelador, o Espírito Santo que nos guia a toda a verdade. Você mente muito? Mentirinha pequenininha, sabe? Aquelas mentirinhas que você fala assim, não tem nada a ver. Então, o Espírito Santo não gosta delas. Isso entristece o Espírito Santo.
Não, pastor, não, eu já dei uma mentirinha também, irmão. O Espírito Santo falou assim: eu estou muito triste com você, porque eu sou o Espírito da verdade, e você está mentindo. O Espírito Santo não... Eu não estou aqui para dizer para você, o Espírito Santo não gosta disso, você precisa sair. Não, eu estou dizendo para você que nas mínimas coisas nós estamos entristecendo o Espírito Santo, em pequenas mentiras. Em pequenas mentiras a gente está entristecendo o Espírito Santo. A nossa igreja tem muitos jovens e adolescentes. O que tem de jovens e adolescentes que eles não respeitam seus pais, que eles até fazem assim para seus pais: fica quieta, a senhora sabe de nada. Você não tem noção como você está trazendo uma maldição sobre a sua vida. Vou te falar um negócio. Eu vou falar um negócio pesado aqui. Se você um dia levantou a mão para o seu pai, corra, peça perdão, se arrependa. Eu não conheço um homem que tenha levantado a mão para o seu pai que ele nunca mais conseguiu se firmar espiritualmente. Eu conheço pessoas assim. O Espírito Santo, ele é o único que pode te dar vida. Não rejeite o Espírito Santo. Busque o Espírito Santo. Por que tem muitas pessoas frias espiritualmente, que tem roupa de crente, congrega tudo, mas elas não têm fervor do Espírito? Como que você sabe, pastor? Pega na mão dela. Se aproxima dela, pega na mão dela. Você vai sentir, você vai perceber. Primeira evidência de um crente que tem o Espírito Santo: ele é feliz. Ele sorri. Ele chora também, claro que chora. Mas ele sorri. Ele não murmura. Ele não deixa o ambiente cheio de dúvida. Pelo contrário, ele deixa o ambiente cheio de paz e alegria. Pastor, mas quando a gente está nos dias maus, é justamente nos dias maus que o Espírito Santo está ali para dizer para mim e para você: filho, confie em mim. Mas eu tenho o Espírito Santo e estou murmurando. Então você perdeu a confiança do Espírito Santo, porque quem tem o Espírito Santo não murmura. Murmuração traz maldição. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. Quem tem o Espírito Santo não mente, não engana, não passa as pessoas para trás. Olha para o senhor e fala assim: irmão, você tem o Espírito Santo? Se você tem, então para de mentir, para de enganar. Essa é aquela pregação que você dá vontade de ir no banheiro 10 vezes e nem volta, que já teve um monte que saiu aqui e já não voltou mais. Estão tudo lá em cima, fazendo sabe o quê? Correndo da mensagem. Que pena, né, irmãos? A personalidade do Espírito Santo. O Espírito Santo possui uma mente. Agora vamos falar do Espírito Santo como pessoa. Ele possui mente. O Pai que conhece cada coração sabe quais são as intenções do Espírito. O Pai que conhece cada coração, ele sabe quais são as intenções do Espírito. Ou seja, o Espírito Santo tem o quê? Intenções, vontades, desejos. O Espírito Santo tem. Pois o Espírito intercede por nós, o povo santo, segundo a vontade de Deus. Segundo a personalidade do Espírito Santo, ele possui vontade, que é o que a gente acabou de falar. E o texto de 1 Coríntios 12:11 fala assim: tudo isso é distribuído pelo mesmo e único Espírito, que concede o que deseja para cada um. O Espírito Santo só dá aquilo que você precisa quando ele tem vontade. E ele tem vontade. A Bíblia fala também em Romanos 15:30 e Gálatas 5:22 que o Espírito Santo possui emoções. Emoções tais como amor e alegria.
O apóstolo Paulo instrui os romanos, ele fala assim: irmão, peço-lhes em nome do Senhor Jesus Cristo, que pelo amor que foi lhes dado pelo Espírito Santo, que se unam à minha luta. Paulo está implorando a igreja: se unam a mim, mas em nome do Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito Santo no coração de vocês, se unam comigo. Em Gálatas 5:22, mas o mesmo Espírito produz este fruto. Qual? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade e fidelidade. Deixa eu fazer uma pergunta para nós aqui. O que está faltando na nossa vida? Meu Deus, me ajuda. Um pouquinho de paciência. Amor. Deixa eu ver. Alegria. Tem crente triste aqui? Ah, pastor, mas eu atrasei a prestação. Vai pagar. Uma hora você paga. Dá um jeito aí que você vai conseguir, em nome de Jesus. Aí a alegria volta. Não, nós precisamos. Alegria, ela é um fruto do Espírito. Ela é um fruto do Espírito. Está faltando bondade, fidelidade? Você não é uma pessoa confiável? Quem não tem o Espírito Santo de Deus não é confiável mesmo. Outra personalidade do Espírito Santo, ele consola. Em Atos 9:31, diz que a igreja se multiplicava e andava no temor do Senhor, e eles andavam na consolação do Espírito Santo. Uma igreja não subsiste. Uma igreja não subsiste sem o Espírito Santo. Uma igreja não aguenta, um crente não aguenta sem o Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo fala. Em Hebreus capítulo 3, versículo 7, portanto, como diz o Espírito Santo, como diz o Espírito Santo, ele fala. Quantas vezes você ouviu o Espírito Santo? Quantas vezes você e eu já devemos ter rejeitado quando o Espírito Santo falou conosco? Quantas vezes o Espírito Santo falou: não faz isso, não entra aí, não fala isso, não fala isso, e você vai e fala. Se você acha que o Espírito Santo não tentou nos alertar em alguns dos nossos deslizes, ou em quase todos, ele sempre fala. Ele sempre fala. Por quê? Porque ele é uma pessoa, ele se relaciona comigo e com você. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 13, diz também que o Espírito Santo ensina, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com aquelas que o Espírito Santo ensina. Agora em Efésios 4:30 diz: e não entristeçais o Espírito Santo. O Espírito Santo se entristece. O Espírito Santo se entristece. E a ordem de Deus é: não entristeça o Espírito Santo. Será que você consegue orar hoje dizendo assim: Espírito Santo, no que eu tenho te entristecido? No que eu tenho entristecido o Senhor? A Bíblia fala que o Espírito Santo também pode ser insultado por mim e por você. Imagina, esse texto aqui é pesado. Imaginem quão maior será o castigo daquele que insultou o Filho de Deus. Aí você fala assim, ó: pastor, realmente, né? Imagina aquele ladrão da cruz que insultou Jesus, dizendo: se você é o Cristo, desce daí mesmo. A gente já pensou no ladrão da cruz, né? Mas você já pensou quantas vezes eu e você insultamos o Filho de Deus? Você sabia que todo pecado que a gente comete, isso daqui é pesado, todo pecado que a gente comete é como se a gente estivesse levando Cristo àquele julgamento novamente, a crucificação novamente. E o texto, vamos continuar. Imaginem quão maior será o castigo para quem insultou o Filho de Deus, tratou como comum e profano o sangue da aliança, que o santificou, e menosprezou o Espírito Santo que lhe concede graça. Em algum momento das Escrituras você já viu um versículo que diz que não existe perdão para quem peca contra o Espírito Santo? Você já se perguntou por que não existe perdão para alguém que peca contra o Espírito Santo?
Vamos lá, que tipo de pecado eu posso cometer? Qual que é a tal da blasfêmia? É quando Deus faz uma coisa e você atribui aquele feito ao diabo. Então tome muito cuidado quando você olha para alguém e fala assim, aquilo dali é do diabo. É claro que você conhece as árvores pelos seus frutos. E a Bíblia fala que uma árvore má não pode dar bons frutos. Uma árvore boa não pode dar maus frutos. Então se você se você conhece alguém dando frutos ruins, obviamente ela é do diabo. Se você vê alguém dando bons frutos, obviamente ela é de Deus. Mas a blasfêmia do Espírito Santo não tem perdão por quê? Porque você pecar, desapontar, entristecer, invalidar o único que pode te conduzir ao arrependimento, entende? O único que pode conduzir você ao arrependimento e o arrependimento te produz salvação. O único que pode te conduzir ao arrependimento é o Espírito Santo. E se eu peco contra ele, eu estou privado do arrependimento. Se eu estou privado do arrependimento, eu estou privado da salvação. E me parece que o pecado mais terrível que nós podemos cometer é blasfemar contra o Espírito Santo. Uma espécie de um insulto, de um entristecimento, não às vezes pelos deslizes que você tem, porque ele conhece as nossas fraquezas, mas quando eu e você rejeitamos o Espírito Santo, e eu não estou falando de quem não é crente, porque como que alguém que não conhece, que não sabe nem que existe o Espírito Santo pode rejeitá-lo? Mas agora um crente, conhecedor do Evangelho, se essa tal pessoa rejeitar o Espírito Santo, insultá-lo, você está comprometendo a sua salvação. E ninguém entra no céu se tiver pecados pendentes. Eu só entro no céu, você só entra no céu se nós conseguirmos o que? O arrependimento. O arrependimento está posto para todos. Mas se você blasfemar do Espírito Santo, você está comprometendo de forma radical a sua salvação. A Bíblia também fala que o Espírito Santo pode ser resistido. Em Atos 7,51 diz: povo teimoso, vocês têm um coração incircuncidado, são surdos para a verdade, resistirão para sempre ao Espírito Santo? Foi o que os seus antepassados fizeram e vocês também estão fazendo, resistindo ao Espírito Santo. O Espírito Santo também pode ouvir mentiras. Em Atos capítulo de número 5, versículo 3 diz assim: Pedro disse: Ananias, por que você deixou Satanás encher o seu coração? Você mentiu para o Espírito Santo quando você guardou parte do dinheiro para você. Meu Deus, será, Senhor, se quando eu retenho o dízimo eu entristeço o Espírito Santo? Me vê essa pergunta agora. Será se quando eu prometo dar algo para Deus e não dou e retenho, será se o Espírito Santo se entristece comigo? Ele não te força a dar nada, mas não diga que vai dar e depois você esconde. Não faça isso. Não diga que quando Deus te abençoar você vai fazer. Não fala se você não tem convicção de fazer. Qual é o segredo, pastor? Faça no pouco, faça com o que tens, faça no simples. Se você recebe 1.000, faça com o que você tem. Não queira dar 1 milhão se você não consegue dar 1.000, porque isso é mentira do Espírito Santo. E o que aconteceu nesse texto bíblico, pastor? O que aconteceu foi que esse casal morreu só porque mentira é o Espírito Santo. Só. Você não tem noção como a mentira te mata e me mata. Eu finalizo
dizendo que o Espírito Santo é o maior agente de regeneração e restauração do homem. Abra sua Bíblia comigo em Tito, capítulo 3, versículo 4 e 5. Tito capítulo 3, versículo 4 e 5. Ele diz assim: quando porém se manifestou a benignidade de Deus, o nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Em Romanos 1,4, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Escuta, o Espírito Santo é o agente santificador de todo homem e da igreja. O Espírito Santo santifica o homem. O Espírito Santo regenera o homem. Paulo, na sua carta a Tito, ele deixou claro: e o seu amor para com todos, não por obras de justiça, é praticada por nós. Eu vou dar aqui algo para ver, porque eu me sinto amado. Deus não te ama mais porque você fez uma coisa legal. Mas Deus também não te ama menos porque você errou. A gente não queira controlar o amor de Deus. Não, Deus ama mais aquele que fez o que é legal e Deus ama menos aquele que fez o que é ruim. Imagina se Deus fosse assim, irmãos, como eu e você. Imagina que só ama quem nos faz bem. Deus não é assim. Deus, Ele deu o Espírito regenerador para você, que talvez nunca matou alguém, mas Ele também dá o Espírito Santo renovador, regenerador, para aquele homem que está na cadeia, que talvez tenha matado alguém, mas ele se arrependeu, e Deus pode regenerar ele. O Espírito Santo é o agente santificador. Ninguém é santificado por produzir boas obras. Somos santificados porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. Se você é crente, meu irmão, e você segue Jesus, você precisa hoje mudar a sua mente sobre quem é o Espírito Santo. Se você não o conhece, você precisa conhecê-lo. Se você não conhece o Espírito Santo, hoje você precisa buscar isso na sua vida, conhecer o Espírito Santo. Você deve passar a se relacionar com o Espírito Santo de maneira mais profunda e íntima. Primeiro, comece não rejeitando o Espírito Santo. Embora ele se identifique como a terceira pessoa da Trindade, não trate ele como na terceira pessoa. Ele está presente, ele está ali. O Espírito Santo está disposto a revelar, como diz em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10. Mas a nós, que Deus revelou estas coisas por seu Espírito, pois o Espírito Santo sonda todas as coisas, até os segredos mais profundos de Deus. Uma vida cristã sem intimidade com o Espírito Santo se torna uma vida chata e sem sabor. Eu quero fazer uma pergunta para a igreja. Quem tiver coragem de dizer isso, levante sua mão. Quem aqui não conhece o Espírito Santo e gostaria de conhecê-lo? Que bom que nós estamos em uma igreja que todos conhecem o Espírito Santo. Se eu conheço o Espírito Santo,
minha vida não pode ser rasa. Se eu conheço o Espírito Santo, eu não posso ser um difamador do Evangelho com a minha tristeza. Se eu conheço o Espírito Santo, eu estou aceso na presença dele todos os dias. Logo eu percebo que as inconstâncias, os medos de me relacionar com Deus nada mais é do que um déficit claro da presença poderosa do Espírito Santo. Um dia Paulo chegou numa igreja e disse assim: vocês já receberam o Espírito Santo? Sabe qual foi a resposta da igreja? O que é o Espírito Santo? Eu tenho me deparado com crentes que eu faço essa pergunta, como eu fiz aqui agora. E eu pergunto: você ora em línguas? Ele: não. A única forma que eu e você temos, irmão, de curar essas fraquezas e instabilidades espirituais é entrando em um pacto, em uma aliança profunda e radical com o Espírito Santo. É entrando em um lugar de profundidade com o Espírito Santo. Eu quero orar com você nesse momento. Eu quero orar com você nesta hora. E a minha oração é para que o Espírito Santo gere profundamente no seu coração uma paixão ardente pela presença dele.